Olá, meu amigo, minha amiga. Você acha que a imprensa é uma instituição livre? Você acha que no Brasil nós temos liberdade de imprensa? Bom, se você acha que sim, eu recomendaria você assistir o nosso programa hoje com muita atenção. E se você já assistiu os filmes Poderoso Chefão 1, 2 e 3, você vai ver que muitas coisas que envolvem esse universo dos poderosos chefões também envolvem os magnatas dos meios de comunicação de uma maneira geral, no Brasil e no mundo. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, porque aqui a gente sempre fala temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. E esse tema, então, esse aqui você não vai ver mesmo, e se bestarem, ainda vão querer tirar esse programa do ar. Então vamos seguir aqui em frente. As pessoas que acreditam em liberdade de imprensa, elas, de um certo modo, elas têm uma ingenuidade muito grande. Porque nós estamos falando de interesses políticos, interesses econômicos, interesses geopolíticos, interesses de algumas famílias. Quem controla meios de comunicação privados em várias democracias, entre aspas, mundo afora, são famílias que estão encasteladas no poder e que ficam cada vez mais ricas décadas após décadas. Nem sempre essas famílias se mantêm no poder por instrumentos absolutamente republicanos, democráticos, transparentes, éticos ou morais. Muitas das vezes nós vemos situações que são muito mais próximas de filmes de gangsters do que de um convento de capuchinos. Vamos pegar para a gente sair um pouco do Brasil, para você não achar que é só a TV Globo aqui que é um câncer, que é um problema no Brasil. Vamos entender que a questão é geopolítica, para a gente talvez conseguir estabelecer alguma inteligência para combater esse sistema, que é um sistema muito sofisticado. Vamos, por exemplo, pegar como é que funciona a coisa no país hermano aqui no sul, a Argentina. A Argentina tem um grande grupo de comunicação lá da família Noble, que é do jornal El Clarín, e que é um meio de comunicação sempre atrelado ao poder e sempre fazendo política. Eles se estabeleceram lá com dinheiro da embaixada alemã no começo da Segunda Guerra Mundial, um dinheiro do Terceiro Reich, e eles conspiraram lá contra o poder constituído, derrubaram lá o Perón. Mais à frente a família ficou acoplada à ditadura militar argentina, tendo seu patriarca, o seu Roberto Noble. Parece que Roberto é um nome meio ligado à comunicação, né, gente? Me desculpem os Robertos que estão assistindo o nosso portal hoje, tá bom? Nada pessoal, apenas uma brincadeira. Bom, vamos seguir. Então, o senhor Roberto Noble, ele casou com uma dançarina, quando ele era mais novo, a senhora Hermenida, deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui, que eu salvei aqui, gente, peraí, Ernestina Herrera Noble. A senhora Ernestina era uma dançarina, depois ele morreu e ela ficou dona do jornal El Clarín. E durante a ditadura de Jorge Rafael Videla, ela reclamou que ela estava comprando papel na mão de uma grande fábrica pertencente a uma família argentina. Como estava na ditadura, né? Eles estavam na ditadura e o jornal El Clarín apoiava a ditadura, o que aconteceu? Misteriosamente, os donos da fábrica de papel foram sequestrados, foram torturados e foram mortos. E as suas crianças, muito pequenininhas, foram dadas para quem cuidar? Para a senhora Ernestina Herrera. A senhora Ernestina Herrera, ela foi depois denunciada, né, ordenou a prisão pelo juiz federal Roberto Marquevich, e também foi acusada de outros crimes também, mas em 2011 ela era considerada uma das mulheres mais ricas da América Latina. Está aqui a cara da senhora Ernestina, né? Bom, e tem vários. No Chile a gente pega situações assim também, que os grupos apoiaram a ditadura Pinochet, a gente tem na Colômbia, tem no México, onde os partidos de situação sempre estiveram mancomunados com os meios de comunicação, tornando as famílias sempre muito ricas. E no Brasil, como vocês sabem, sempre houve uma promiscuidade entre a família Marinho, a ditadura militar,
todos os governos que estiveram aqui no Brasil e elas sempre conseguiram impor a sua visão econômica, a sua visão acoplada aos interesses internacionais dos grupos financistas, dos grupos empresariais estrangeiros, da entrega do patrimônio nacional, da subtração de direitos do povo brasileiro, do achatamento das condições dignas do povo brasileiro ano após ano. Então, essa família sempre esteve acoplada com esse mecanismo. Hoje, os bolsonaristas acham que o governo Bolsonaro está fazendo alguma cócegas na família, mas os tolinhos não conseguiram enxergar que Bolsonaro, ou ele é um trouxa, ou ele é um verdadeiro idiota que não está percebendo o que está acontecendo, ou ele simplesmente é cúmplice desse cavalo de Troia que a família Marinho colocou dentro do governo Bolsonaro, chamado Paulo Guedes. Porque esse sim está conseguindo introduzir aqui no Brasil toda a agenda neoliberal que ficou travada durante muitos tempos em muitos países e no Brasil está deslanchando. Os bolsonaristas acham que inventaram a cocada, mas eles estão de fato cumprindo o papel de serviçal ingênuo, serviçal manipulado que está a serviço desse grande mecanismo. E os governos de esquerda vacilaram no enfrentamento dessa questão. O ex-presidente Lula, ele achou que podia negociar com essas famílias, com esses grupos, e sair incólume lá do outro lado. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno trecho de uma entrevista, onde isso pode ser bem denotado, onde o presidente Lula, ele quis tratar de uma forma republicana grupos empresariais que não agem de forma republicana. Então, trecho para vocês aí, vamos lá. Fala, presida. Cuidado com o jantar. É tipo uma conversa. Então foi feito. O coitado do Zé Disseu cansou de jantar com o Roberto Tivita. Eu conheci o Roberto Tivita na casa do Zé Disseu. O Roberto Marinho vivia, o João Roberto Marinho vivia conversando com o Palocci, conversando com o Guido Mantega, conversando com o Zé Disseu, conversava comigo, conversava com a Dilma. Nunca resolveu. Uma vez tem um episódio fantástico na eleição de 2006, eu era candidato à reeleição, e nós chamamos o João Roberto Marinho para conversar o papel do Globo na campanha. Eu era presidente, e eu comecei a notar que candidato que tinha 2% na pesquisa tinha mais tempo no jornal do que eu, mais espaço. Aí chamamos o João Roberto Marinho para conversar, nós tínhamos um observatório da imprensa, e a gente mostrava o Globo, a Folha, o Estadão, a revista. Era um absurdo. A Luiz Helena tinha o dobro de tempo que eu tinha no jornal o Globo. E aí nós chamamos o João Roberto Marinho para uma conversa, o que estava acontecendo. Ele falou, não, todo mundo é igual, nós tratamos igual, não sei das quantas e tal. Aí a Dilma falou, mas se vocês contratam igual, por que no editorial vocês dão um tratamento diferenciado para o Lula? Não, o editorial sou eu que eu faço. Aí a Dilma pegou o editorial e falou, esse aqui foi você que fez? O editorial metendo o cacete em mim. Ele falou, não, eu não vi. Se você não viu, como é que você fez? Gente, esse é o retrato da percepção que o ex-presidente tinha em relação a meios de comunicação e que todo o governo tinha de uma maneira geral, né? Porque eles achavam que conversando com Vitor Tivita, João Roberto Marinho, que só na conversa essa história poderia ser aplacada, né? E hoje o presidente está percebendo na sua própria pele o resultado dessa ingenuidade. Ingenuidade dele, pessoal, ingenuidade das pessoas que estavam no governo, que estavam no partido, que tentaram, de alguma forma, negociar com famílias, que já estão na frente desse processo há muito tempo. Eles manipulam, eles destroem reputação, eles constroem reputação, eles formam opinião, eles demonizam algumas pessoas, eles criam comportamentos. Então, tá aí o que está acontecendo. E a mesma coisa com o governo Bolsonaro. Os bolsonaristas acham que estão enfrentando de alguma maneira. Sublinho, estão fazendo exatamente o cumprimento da mesma pauta, da mesma ideologia, das mesmas defesas que essa família tem feito ao longo de toda a existência no Brasil e que outras famílias de milionários, de bilionários, de magnatas fazem em seus países de uma maneira geral. Essa turma, eles têm muito mais identidade entre eles do que com seus próprios povos. Não é por outra razão que quase todos eles têm residências e têm propriedades nos Estados Unidos. É uma coincidência muito grande. É fácil eles se reunirem lá para jantar sem serem importunados, porque, enfim,
estão basicamente no anonimato. E como é que eles têm feito agora diante da realidade do que tem acontecido na América Latina? Eles têm escondido exatamente o fracasso dessas políticas neoliberais que eles defendem mundo afora. Aqui no Brasil, quando você pega o jornal Globo, você não vê absolutamente uma vírgula sobre o que está acontecendo no Equador. E o que está acontecendo no Equador? O Equador adotou a política neoliberal que a Argentina também adotou, só que o povo lá foi para a rua porque passaram da conta lá no Equador. No Equador eles fizeram a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o governo que está lá, ele cedeu as Ilhas Galápagos para os americanos construírem uma base militar. Vejam só que coisa incrível. Eles pegaram empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, que exigiu que eles colocassem o preço do petróleo, o preço dos combustíveis no Equador, alinhados com os preços internacionais, apesar do Equador ter autossuficiência em petróleo. Resultado, o povo foi para a rua. Eu peguei aqui algumas cenas com uma certa dramaticidade que os meios de comunicação estão escondendo, porque se isso fosse na Venezuela, gente, vocês imaginem, eles estão há 9 dias numa greve geral lá no Equador, o parlamento não está funcionando, o exército está se confrontando com a polícia numa situação surreal. E isso tem sido ignorado pelos grandes meios de comunicação, que no Brasil não tem uma linha sobre isso. Essa cena aqui é a cena de uma certa dramaticidade e surrealidade, vamos dizer assim. A polícia está reprimindo de uma forma violenta a população e o exército está garantindo o direito dessas pessoas se manifestarem. Aqui a gente teve o confronto exatamente da polícia, que está de moto, e os membros do exército. Gente, só não teve morte nesse episódio aí por um milagre. E as cenas, como acontece violência para todo canto nesse momento de greve geral e de conflitos nas ruas, não é difícil você toda hora conseguir cenas muito fortes. Essa aqui que eu vou colocar um trechinho para vocês é do momento que uma pessoa que está protestando, ela reprimida pela polícia, elas resolvem jogar os seus coquetéis Molotov na polícia. Olha só a situação, vamos ver se dá para vocês verem aqui. É uma cena forte, mas felizmente os policiais não tiveram morte nessa história, nem ficaram com gravidade. O policial ficou gritando porque, de fato, ter ficado com o corpo todo incendiado não deve ter sido uma coisa muito, muito feliz, né? Vamos pegar aqui, gente, um trecho aqui também muito forte, de um momento que a população pega um tanque, eram 3 tanques, isso foi hoje, hein, gente? E tacaram fogo no tanque e jogaram o tanque ribanceiro abaixo. Olha só a cena. Vamos ver. Isso aí já é outro tanque pegando fogo. Gente, então como é que pode uma situação com esse nível de gravidade, o povo protestando contra as pautas neoliberais lá no Equador e os meios de comunicação do Brasil simplesmente ignorando esse tipo de situação? Não é verdade? Então, espero ter jogado um pouco mais de questões para vocês refletirem.
o programa hoje, alcançamos quase 15 minutos. Eu não consigo fazer um programa menor, gente. Peço desculpas. Eu agradeço mais uma vez o carinho de vocês, as críticas e sugestões. E a gente volta novamente com o nosso Portal do José. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.